E aí a gente entra no terceiro pilar de uma equipe bem-sucedida. E é o último que a gente vai ver antes do coffee, tá bom? Então olha que interessante. Quando a gente fala de comunicação, ela precisa ser franca e incentivada para manter a cultura da segurança. Então vamos repetir todo mundo junto? A comunicação franca e incentivada mantém a segurança. De novo, a comunicação franca e incentivada mantém a segurança. Antigamente, dentro das nossas empresas, funcionava aquele sistema de organograma vertical, não era assim? Um embaixo do outro, todo mundo trabalhando, mas de acordo com a hierarquia. Só que as mudanças culturais e sociais, que nós já discutimos um pouquinho, que o mercado chama de conflito geracional, foi ocasionando a mudança no organograma. Ele passa a ser mais circular. As pessoas hoje têm acesso a todas as outras pessoas da equipe e da empresa. Acontece mais ou menos assim. Você é o meu líder, mas eu tenho uma amizade, eu conheci você na festa do peão, teve lá em Piraci ontem, nós trocamos o celular e nada me impede da gente trocar mensagem de texto. Então, às vezes eu vou saber de coisas que antigamente eu não sabia, pelo simples fato de conhecer uma pessoa de outro setor. A comunicação da mulher é diferente da comunicação do homem. O homem se comunica como o grilo e a mulher se comunica como a cigarra. A doutora Loan Brizendine, que é uma neurocientista norte-americana, ela disse que a mulher fala em média 20.000 palavras por dia. Sabia disso, Priscila? Você fala em média 20.000 palavras por dia, enquanto o homem fala apenas 7.000. Acontece em casa, quando a gente chega, as nossas esposas estão falando ainda, né? Mais 13.000 e a gente está quieto lá. Não quer dizer que a gente não quer conversar com elas, não é assim? A gente até quer, mas a gente é muito mais objetivo. Então é importante que você entenda essa diferença, porque o modo como a gente se comunica lá em casa é a maneira como a gente se comunica aqui. Então olha que coisa interessante, ó, só para você gravar. Olha como é que o homem fala, ó, sons curtos, intermitentes, não é assim? Ele vai parando, ó. E o grilo, como você sabe, ele só emite o som quando ele quer acasalar, né? Alguns já fizeram associação boba aí, né? Então ele vai indo, ó, ele vai falando, ó, curtinho. A mulher não, ela já é assim, ó. Fica vendo, ó. Começa a falar, ó. É igual a cigarra. A comunicação da mulher é contínua. Ela está sempre se comunicando. E a comunicação do homem é mais objetiva. Agora, deixa eu fazer uma defesa de vocês. O cérebro feminino ele tem mais conexão em nível de corpo caloso. Ou seja, o hemisfério direito se comunica com mais frequência com o hemisfério esquerdo. Ou seja, há troca de informações entre o consciente e o inconsciente. É por isso que a mulher é mais comunicativa. A gente precisa aprender a ter uma comunicação igual das mulheres. Não apenas por interesse, né? Como é o caso da comunicação do grilo. Eu posso me aproximar de você quando eu tenho interesse de conversar com você. Se eu não tenho interesse de falar contigo, eu não vou comunicar com você. É assim que o homem pensa. Às vezes a gente precisa aprender a trocar mais informações. No caso da cigarra, ela vai falando e começa a emitir o som dela até explodir, né? Vocês sabem? Sim, a diferença da objetividade é exatamente essa. O homem, quando ele está prestando atenção numa coisa, ele está prestando atenção naquilo. A mulher, ela já tem essa capacidade de prestar atenção em mais coisas ao mesmo tempo, graças a essa conexão de nível de corpo caloso. Tá? A mulher consegue se concentrar em 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Pode ser o leite que está lá no fogão, o bebê que está chorando, a campainha que toca e que o marido está falando, e o que ela pediu que ele não fez. Né? Não é assim? Mas já o homem não, é no máximo 2 coisas. Ele está assistindo lá o jogo, é a televisão, pronto. Né? Então, isso também tem os seus pontos positivos e negativos dentro do trabalho. No caso da mulher, por ter uma comunicação mais expansiva, ela tem um pouco de dificuldade de entender isso aqui, ó. Tudo aquilo que acontece na nossa realidade externa
é percebido pelos órgãos do sentido. É a visão, audição, tato, olfato, paladar. É assim que a gente percebe o mundo, tá bom? Agora, quando essa informação chega na mente, ela passa por uma série de filtros que omitem, generalizam, distorcem aquela informação que nós acabamos de receber. E na maioria das vezes, isso acontece porque nós temos metaprogramas, ou seja, conjuntos de informações que a gente foi acumulando ao longo da vida, que nos faz ser do jeito que somos. Uma vez que a mulher fala muito, não é porque ela fala muito que ela se comunica mais. Também não é porque o homem fala pouco que ele se comunica mais. É o modo como nós lidamos com os filtros que faz a nossa mensagem entrar ou não na cabeça do outro. Então imagina, por exemplo, um coador de café. Você coloca o pó e coloca a água, certo? O que vai passar para a garrafa? A essência do café. O pó fica retido. A mente humana recebe aproximadamente 40 milhões de novos estímulos por segundo. Ou seja, 40 milhões de grãos de café por segundo. Então ela precisa de um coador para deixar passar só a essência. Daquilo que eu estou falando para vocês, só está ficando gravado na memória de vocês aquilo que já está aí dentro. É por isso que a gente tem que falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É por isso que a comunicação tem que ser incentivada. A gente aprender a ser mais objetivo, para que a gente consiga driblar o filtro da mente do homem, e o homem também aprender a ser mais expansivo, para que ele consiga também driblar o filtro da mente do seu colega. Caso contrário, a informação nem entra. Agora imagina, Roberto, você deu uma ordem clara, que não pode ter distorções, e a mente não ouviu corretamente. Você já viu o problema que vai dar lá na frente, né? Então nós precisamos aprender a lidar com os filtros. Olha lá. Porque esses filtros ditam o nosso estado de espírito interno, ou seja, cria a nossa representação, a nossa visão de mundo, e isso daqui vai influenciar na nossa fisiologia. Aí você fala assim, eu falo, meu filho não me escuta, ele não me obedece. É porque não está passando do filtro. Porque o comportamento só muda quando você muda a representação interna. Então você precisa aprender a se comunicar com o outro na frequência dele. É o que a comunicação chama de falar, de estabelecer o rapport, é estar em sintonia com o outro. Preste atenção nesse vídeo, você vai entender bem o que é o rapport. Você só vai mudar o comportamento do outro se você entrar em sintonia com ele. É o que na programação neurolinguística nós chamamos de rapport. É a sintonia ou a simetria corporal física, né? Fisicamente você está equiparado a outra pessoa, e aprender também a usar o mesmo vocabulário que ela durante a comunicação. Daí a gente percebe que o grande segredo para uma comunicação eficaz não é falar, não é tentar convencer, não é falar nem pouco nem muito. O segredo é ouvir. Imagine que nós estamos fazendo essa palestra e aí você vai embora. Na hora que você for embora, acabou a minha comunicação com você. Porque quem controla uma conversa não é quem está falando, é quem escuta. A partir do momento que você não quer ouvir mais, acabou a comunicação. E aí vem o grande segredo dos orientais, né? Os caracteres chineses para o ato de ouvir, eles envolvem 4 sentidos básicos. Envolve aqui os ouvidos, envolve o coração, o cérebro e os olhos. Para ouvir como os chineses, nós precisamos aprender a ouvir com os ouvidos, ouvir com o coração, ouvir com o cérebro e ouvir com os olhos. E olha que coisa fantástica.